Vamos lá falar do nosso café da manhã da mulher autoimune. Esse café da manhã que às vezes é um problema para nós mulheres, principalmente quando a gente já tem aquele hábito do pãozinho, do café, da manteiga, do biscoito. Quem aí concorda com isso? Quem está ainda com esse hábito enraizado, com muita dificuldade de mudar, não consegue mudar? O açúcar no café, principalmente açúcar refinado. Tá difícil, né? Mudar esses hábitos? Me contem aqui. Hoje eu vou trazer aqui opções, soluções, para vocês perceberem que não é nada complicado, não é nada impossível. Basta ter um pouquinho de disciplina, de querer realmente melhorar esses sintomas, esse mal-estar que você já sente logo pela manhã quando acorda. Principalmente, o que é que pesa mais pela manhã para a mulher autoimune? É a fadiga, a falta de energia, dores articulares. Mesmo aquelas mulheres que não têm artrite reumatoide, as dores articulares acontecem na maioria das doenças autoimunes. E quando a gente teve uma alimentação na véspera muito inflamatória, muito sobrecarregada, é pela manhã que a gente sente mais todos esses sintomas, né? Todos esses desconfortos. Então eu vou trazer aqui algumas opções para você incluir no café da manhã como opção anti-inflamatória, que já vai te ajudar muito na melhora desses sintomas. É claro que as mudanças não vão acontecer do dia para a noite, você não vai conseguir mudar tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez, mas pequenas mudanças que você começar a incrementar, pequenas trocas, tá? Que no início não vai ser de tudo, vai ser de alguns alimentos. Você já vai começar a notar no decorrer dos dias uma melhora do funcionamento do intestino, mais energia, mais disposição, tá? Menos inchaço, menos dores. E isso aí você vai percebendo dia após dia, você vai progredindo, vai incluindo alimentos novos. Então, é isso que a gente vai trazer hoje. Se você está tendo essa dificuldade em fazer essas mudanças, você já pode começar hoje mesmo com o que você já tem em casa. Porque eu sempre falo assim, dá uma olhada na geladeira, sempre com um olhar mais crítico. Não é aquele olhar habituado, viciado de ver as coisas que estão na geladeira, de você saber que aquelas coisas ali não te fazem bem e mesmo assim você continua consumindo todo dia, mesmo sabendo que aquilo te faz mal, tá? Então, essa mudança de pensamento pequena para começar com alguns itens que eu vou trazer aqui, já vai começar a te ajudar a melhorar esses sintomas, tá certo? Então, vamos lá. O que é que tradicionalmente a gente encontra no café da manhã dos brasileiros? Pão, manteiga, café, açúcar, o açúcar branco refinado, né? Raramente frutas. As pessoas não têm muito hábito de comer fruta de manhã, porque não dá tempo, porque tá com pressa, porque acordou tarde, porque tem horário. Então, mil desculpas para não incluir frutas no café da manhã, tá? E só lembrando aqui que tudo depende de um pouco de organização. Se você se organiza um pouquinho na véspera, se você já deixa algumas coisas prontas na geladeira, isso já facilita bastante esse horário da manhã, que realmente é corrido para todo mundo, tá? Principalmente aquelas mulheres que têm filho, que tem que levar na escola, e que tem que preparar isso e aquilo, né? Então, assim, não tem uma ajuda, uma secretária que possa dar esse suporte de manhã. Eu entendo que realmente é corrido, mas quando a gente tem um pouco de organização, quando a gente já tem tudo na geladeira, já tem tudo comprado naquele mercado que você faz, naquela feira que você faz no sábado, no domingo, isso já facilita muito a sua semana. Então, deixar essas coisas compradas, já prontas, o que puder, já preparado de véspera, na noite anterior, certo? Já vai te ajudar bastante. É claro que também acordar um pouquinho mais cedo ajuda. Às vezes, a gente tem aquela mania de acordar em cima da hora de sair. Então, nessas situações, às vezes nem mesmo o café dá para tomar. Você sai em jejum e vai comer qualquer coisa na rua. E isso, gente, é muito ruim. Isso é péssimo, principalmente quem tem filho pequeno, porque você já está enraizando esse hábito ruim nos seus filhos. Essa criança vai crescer achando que café da manhã não é importante. Então, ela vai crescer com esse hábito
né? E lá na frente ela vai ter problema, porque normalmente quem não toma café da manhã vai compensar isso em algum horário no dia. Ou um almoço muito volumoso, ou um jantar excessivo que compensa a falta, né, do café da manhã. E aí é um ciclo, porque quem come muito à noite acaba que de manhã não tem fome, aí continua sem tomar café e vai sobrecarregar o jantar. E aí fica assim nesse hábito péssimo, né? Comer muito à noite é muito ruim, atrapalha o sono, atrapalha a digestão, contribui para ganhar peso, mas aí a gente pode falar disso em outro momento, tá? Hoje eu vou trazer aqui as opções de café da manhã para mulheres autoimunes. Cafés da manhã com opção de alimentos que vão desinflamar, que vão reduzir a retenção de líquido, diminuir lesão de pele, diminuir dores articulares, te dar mais energia, mais disposição, o intestino vai funcionar melhor. Então quem tá aqui compartilha com pessoas, com mulheres que são autoimunes. Já clica no aviãozinho, manda para essas mulheres, porque pode ser que neste momento ela esteja lá comendo o pãozinho dela com margarina e café com açúcar refinado. E ela já vai entender que isso está prejudicando, que isso está piorando a lesão de pele dela, que isso está piorando a artrite reumatoide dela. Isso é muito importante, tá? Compartilha com quem você conhece que tem doença autoimune, que você pode estar ajudando muito essa pessoa a fazer pequenas mudanças. Não são mudanças grandiosas, são mudanças pequenas, mas que já vão fazer muita diferença na saúde dessa mulher, tá bom? Então vamos lá, começando aqui com frutas e legumes. Ah, Mari, eu não tenho tempo de cortar fruta de manhã, de fazer suco, não dá tempo, é muito corrido, eu acordo em cima da hora, tenho que sair. Tá, o que é que eu sempre oriento? Que é prático e que ajuda muito nessa rotina da manhã. Fazer os gelinhos. Esses gelinhos, gente, você pode fazer de absolutamente tudo. Principalmente quem compra fruta e a fruta estraga e joga fora a fruta sem consumir. Você pode fazer gelo dessa fruta. Que fruta é essa que você normalmente compra e não come, ela estraga e você joga fora? É essa fruta que você vai cortar, liquidificar, tá? Com um pouquinho de água e fazer o gelinho. Esse gelinho, ele tem uma conservação eterna. Enquanto ele estiver no congelador, ele tá lá, tá? Preservando o nutriente, as perdas são muito pequenas, vitaminas, existe alguma perda, mas assim, não é uma perda das maiores, não. Você vai pegar esse gelinho e de manhã você vai fazer o que você quiser. Você vai liquidificar com água, você pode colocar a sua proteína, que você usa proteína da carne, proteína do leite, fica a seu critério, né? Você pode misturar outras frutas congeladas para dar uma cremosidade maior e fazer tipo um shake. Você pode derreter esse gelinho e tomar como um shot pela manhã, com um pouquinho de própolis, uma glutamina, que vai te ajudar na imunidade, na permeabilidade do intestino, já desinflamando para você melhorar os sintomas da autoimune. Então esses gelinhos, quais são os que eu sugiro aqui? Os que normalmente eu mostro lá nos stories, quase todo dia, mostrando lá como é que eu faço os meus sucos. Então, couve, hortelã, gengibre, a cúrcuma raiz, você compra a cúrcuma raiz e faz o gelo concentrado da cúrcuma. É uma forma de você não desperdiçar a cúrcuma raiz, porque quando a gente compra uma quantidade grande da cúrcuma e deixa na geladeira, ela murcha. Então a forma que você tem de não desperdiçar essa cúrcuma, cortando pequenininho, coloca um pouco de água, liquidifica, faz aquele sumo bem grosso, faz o gelinho. Você pode combinar, como eu postei essa semana também, o gelo de romã. A romã é uma fruta maravilhosa, muito anti-inflamatória, que principalmente para mulheres que estão entrando na menopausa, no climatério, ela vai controlar muito sintoma de menopausa, sintoma de climatério. Além de ser anti-inflamatória, né? Ela vai ajudar na dor articular, a diminuir as lesões da pele, diminuir o cansaço. Então, o gelo de romã, você vai pegar a romã também, cortar ela toda, liquidificar com tudo, casca, semente, polpa, com um pouquinho de água e fazer os gelinhos. Pode combinar couve com romã, com cúrcuma, com gengibre? Pode. Quanto mais itens você coloca para esse gelinho, melhor. Mais potente o efeito dele anti-inflamatório, certo? O extrato de própolis é extremamente importante. Já é regra, já é lei pela manhã você incluir umas 15 gotinhas de extrato de própolis no seu suco, no seu shot, porque o extrato de própolis ele é anti-inflamatório, tá? Modula a imunidade, enfim. Frutas, como eu falei, se você tem a dificuldade de cortar pela manhã, tenta já deixar essas frutas cortadas na geladeira, numa vasilhinha, tá? Os cubos, porque aí na hora que você for consumir de manhã,
Você vai ver se você quer comer ela cortadinha, se você quer liquidificar, fazer um suco, fazer um shake, fazer uma vitamina. Mas pelo menos essas frutas já estando cortadas na geladeira, em uma vasilha tampada, para não alterar o sabor, já fica mais prático também para você poder incluir essa fruta pela manhã. Lembrando sempre que quando a gente come frutas em qualquer horário do dia, é importante incluir fibra. Por quê? Porque quando a gente ingere fruta, tá? Em um horário isolado do dia, como assim? Acordei de manhã, no meio da tarde, antes de dormir. São horários em que comer fruta é muito bom, tá? Não tô aqui falando que a fruta não é bom. Mas a gente tem que lembrar que fruta tem que ser consumida com fibra, gente. Por quê? Porque a fruta, ela tem muita frutose, que é um açúcar de rápida liberação no sangue, tá? De rápida absorção. Quando a gente come a fruta em quantidade grande, pura, sem nenhuma fibra por cima, sem combinar essa fruta com nenhuma proteína, o que é que acontece? A glicose no sangue ela vai aumentar rápido, vai aumentar de vez. Qual é a consequência disso? Não vai dar saciedade, então você vai ter aquele pico de energia rápido, mas daqui a alguns minutos você vai estar morrendo de fome, aí você vai querer beliscar outra coisa, tá? Além de que, então assim, você vai ter esse pico de energia, depois uma queda e vai ter vontade de comer outra coisa, vai ter vontade de beliscar. Então quando a gente associa com fibras, pode ser uma aveia, pode ser um mix de semente, um mix de castanhas. Você pode liquidificar a combinação de castanhas, fazer uma farofa e colocar por cima dessa fruta. Você pode colocar as sementes, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Misturar tudo isso, colocar por cima e consumir. Por quê? Porque essa fibra, ela vai fazer com que o açúcar da fruta não seja absorvido tão rápido. Então você vai ter uma sensação de saciedade maior por mais tempo. E essa combinação não vai fazer com que você tenha um pico de glicose rápido e depois tenha uma queda. Então aquilo vai te dar mais saciedade por mais tempo, fora que a gente sabe a importância das fibras na melhora do funcionamento do intestino, no controle do colesterol, no controle da nossa glicemia, né? Na saciedade. Ela é um pré-biótico, ela vai ajudar a desenvolver bactérias boas no intestino. Então fibra tem um monte de benefícios. Fibra tem que estar sempre presente no café da manhã, tá? Outra coisa que não pode faltar, que tem mulher autoimune que só pensa no carboidrato. É o pão, é a tapioca, né? E esquece que de manhã a gente precisa de proteína. Proteína animal, tá? Mari, tirei o leite. Tô tomando leite vegetal. E agora? Não, nem só de leite, nem só de proteína de leite vive o café da manhã. A gente tem opções proteicas riquíssimas, fundamentais nesse horário, para você combinar aí com as frutas, combinar com as raízes. Por exemplo, ovo. O ovo tem a clara, que é um alimento proteico, que tem o melhor perfil de proteína. Entre todos os alimentos, a clara de ovo é a melhor de todas. Então, ovo de manhã, gente, é lei. 2, 3 ovos, na forma de omelete, ovo cozido, ovo mexido, como você achar melhor. Ah, Mari, não gosto de ovo, enjoei de ovo. Qual é a outra fonte proteica? Você pode optar por frango desfiado, tá? Frango desfiado pela manhã é uma questão de hábito, de introdução mesmo, de você fazer o teste e ir se familiarizando, mas é uma boa fonte proteica também, que você pode incluir no lugar do ovo ou até em combinação, né? Você vai perceber a diferença quando você inclui proteína de manhã, que é a saciedade. A saciedade, quando você inclui proteína pela manhã, proteína animal, do frango, do ovo, é totalmente diferente. O tempo que você vai se sentir saciada até fazer a próxima refeição, gente, é muito maior. Você não vai levantar da mesa com aquela sensação de fome, de que tá faltando alguma coisa. E aí você chega no trabalho, já belisca um biscoito, já toma um café cheio de açúcar. Isso vai gerando uma bola de neve aí crescente, que vai te ajudando a ganhar mais peso, a desenvolver mais compulsão, né? Vontade de beliscar o tempo todo, porque o tempo todo você tá com aquela sensação de fome. Você nunca se sente saciada. Parece que é um buraco negro que você vai enchendo ali, ele nunca enche, né? Por quê? Porque tá faltando proteína. Proteína tem que ser ingerida em todos os horários do dia. E pela manhã não é diferente. A gente não vai ficar focando no pão, na raiz, tudo bem, é importante, mas tem que ter proteína também. Porque a proteína é que vai dar essa saciedade para você aguentar ali até a hora do lanche, se você tem hábito de fazer lanche no meio da manhã, ou até o almoço, se você não tem hábito de lanchar de manhã.
Mas a proteína é fundamental, porque ela vai te manter saciada, com disposição para aguentar até a próxima refeição, tá? Raízes no lugar do pão, por favor, né? A gente tem uma infinidade de opções de raízes. Então, ter dificuldade de tirar o pão de manhã, gente, já não é um problema tão sério assim. Porque você tem a opção de raízes, dependendo da região onde você mora, a gente tem opções à base de milho, o cuscuz, tá? A tapioca, que apesar de ser um carboidrato de carga glicêmica alta, que aumenta a glicemia rápido, a gente pode combinar essa tapioca com várias fontes de fibra. Você pode colocar um pouquinho de chia na massa dessa tapioca. O recheio tem que ser de proteína, ovo mexido, frango desfiado, tá? Porque essa proteína, do mesmo jeito que eu acabei de explicar, ela vai segurar a absorção do açúcar da tapioca, fazendo com que você tenha saciedade por mais tempo. Então, pão, não consigo tirar o pão. É desculpa. Tem muitas opções hoje, desde sempre, de carboidratos de boa qualidade, fonte de fibra, fonte de nutriente, que substitui tranquilamente o pão, o biscoitinho que você está acostumado a comer de manhã, que só tá te inflamando, te engordando, piorando a permeabilidade do intestino e piorando o sintoma da sua autoimune. Café. Tiro o café, não tiro. Tem gente que diz que café faz mal, tem gente que diz que café é protetor. Eu quero que vocês me contem aí como é essa relação de vocês com o café. Toma café só de manhã, toma durante o dia todo. É um café com açúcar, é um café sem açúcar? Já aprendeu a tomar café sem açúcar? Tem gente que tem muita dificuldade em tirar o açúcar do café, mas tudo é uma questão de hábito. Quando você toma o primeiro cafezinho sem açúcar, o segundo, o terceiro, você percebe que não é o fim do mundo, que dá sim para tomar café sem açúcar. Não é o fim do mundo, tá? Principalmente, eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa importante, quando a gente escolhe um café de melhor qualidade. Eu sempre digo que café de melhor qualidade não é custo, é investimento. Porque quanto melhor a qualidade do café, um café orgânico, um café de grão selecionado. Como é que eu vou saber, Mari, se o café tem boa qualidade ou não? A gente consegue identificar isso pelo preço. Aqueles que são de melhor qualidade, eles são um pouquinho mais caros, tá? Então, sempre esses mais caros, eles têm uma seleção melhor dos grãos. É um café que não tá torrado, queimado, carbonizado. É um café de torra média. É um café que tem um sabor mais adocicado. Por isso que esse tipo de café é mais fácil da gente conseguir tomar sem adicionar açúcar. Então fica essa dica aí. Quando for comprar café, não vai pelo preço, não. Não vai pelo preço, não. Faz esse investimento, porque café é investimento, gente. Principalmente se você gosta. Se você toma várias vezes ao dia. Aí o que acontece? Você compra muitas vezes um café muito barato, um café carbonizado, queimado, amargo. Aí você tem que tacar açúcar nesse café para poder conseguir tomar. Aí você tá tendo dois problemas. O café carbonizado, ele oxida dentro do nosso corpo. Ele inflama. Então, não é o café que inflama, entenderam? É o café carbonizado, queimado, torrado demais. Ele é inflamatório. Ele gera processo oxidativo no corpo. Para quem tem doença autoimune, esse café queimado é péssimo. Então, você investe um pouquinho mais, compra um café de melhor qualidade, um café de torra média, com sabor mais leve, menos amargo, e aí você vai perceber que para tomar esse café não precisa de açúcar. Você bota um pouco no início para você se adaptar, depois você vai tirando, de repente você percebe que você está tomando café sem açúcar. Olha que maravilha, né? Que evolução. Porque tem gente que não consegue tomar café sem açúcar. Então lembrem sempre desse detalhe. Quanto mais queimado o café é, quanto mais a torra carboniza o grão, mais amargo o café é, maior a necessidade de açúcar. E você tem dois prejuízos aí. Esse café carbonizado, ele gera processo oxidativo no corpo, ele piora a sua inflamação e faz com que você tenha que colocar açúcar para conseguir tomar, de tão amargo que ele é. Quando você investe num café de melhor qualidade, que é um café mais caro, mas não é custo, é investimento, você vai perceber a diferença quando você abrir o pacote. O cheiro do café é diferente. É um cheiro mais leve, mais adocicado, é um café gostoso de fato. E você não vai precisar colocar açúcar. Então você vai ter dois benefícios, né? O benefício de não colocar o açúcar,
principalmente se você tem hábito de usar açúcar refinado, açúcar branco, que é muito ruim, muito inflamatório. E você vai ter os benefícios do café verdadeiro, que é um café que preserva muitas substâncias antioxidantes também. Né? O grão do café de boa qualidade, ele é um remédio. Ele não é ruim. Então tira essa ideia de que café faz mal. O café que faz mal é o café de qualidade ruim e o café que está cheio de açúcar, principalmente açúcar branco. E por último, o leite. Como é que fica sem leite de manhã, Mari? Não dá para ficar sem meu leitinho de manhã, no café, na vitamina, não tem como, é impossível. Para quem é autoimune, o que é importante? É excluir o leite? Não necessariamente, mas pelo menos opte por um leite que tem uma proteína de digestão mais fácil. Qual é o leite animal que eu recomendo que tem uma composição em proteína de mais fácil digestão? É o leite A2. O leite A2, eu até expliquei na live que eu fiz com minha amiga Iane ontem, aqui no Instagram. A live tá gravada, quem quiser assistir. Eu falei sobre o glúten, mas eu acabei falando também sobre o leite. Ela tá gravada aqui no feed. Então, o leite A2, ele é um leite produzido por vacas que tem uma modificação genética que fazem a produção de um leite A2, que é um leite que é como se ele fosse pré-digerido. Ele tem uma proteína de mais fácil digestão. Qual é a relação disso com a mulher autoimune? A mulher autoimune, ela já tem mais permeabilidade no intestino. Ela tem um intestino mais furadinho, tá? Uma maneira de falar. E isso gera uma ativação do sistema imune. Quanto mais alimento agressivo ela ingere, que chega lá no intestino, sem estar digerido direito, mais esses alimentos vão perfurar o intestino. Vão fazer com que ele fique como se fosse uma peneira furada. E isso vai piorar a autoimunidade, piorando as lesões da pele, piorando a dor articular. Tá? Então a gente tem que fazer de tudo para evitar os alimentos que pioram essa situação do nosso intestino, porque ele já é permeável por natureza nas doenças autoimunes. Então, o leite A2 é um tipo de leite que já tem uma proteína de digestão mais fácil. Quando você trocar, você vai perceber que os efeitos negativos que você tinha tomando leite comum, com o leite A2 já melhora consideravelmente, tá? E quem tem dificuldade de trocar leite animal por leite vegetal, tem gente que é muito resistente, que acha ruim, que o sabor é isso, que aquilo, leite de castanha, leite de aveia. Tem gente que é muito resistente, então faz a troca pelo leite A2, tá bom? Para SOP também sim, porque na SOP, Larissa, existe o que? A resistência à insulina, né? Então, tudo que tem carga glicêmica aumentada tende a piorar a SOP, que agora é SOMP, né? É síndrome ovariana metabólica, porque já perceberam que tem a resistência à insulina por trás. Não é um problema ginecológico, é um problema sistêmico, é um problema metabólico. Então, como a resistência à insulina está por trás, tudo o que gera ganho de peso, tudo que tem carga glicêmica aumentada para essa mulher é ruim. Então, fazer essa redução, essa troca, essa substituição é muito bom, tá certo? E óbvio, também uma alimentação mais anti-inflamatória, mais antioxidante, que vai modular esse processo inflamatório que ela tem, da resistência à insulina, também interfere aí no controle da SOMP. Tá? Então é isso, gente. Nesses minutinhos eu trago aqui todos os dias às 7 horas. Quem chegou hoje pela primeira vez, que está assistindo a nossa live da manhã pela primeira vez, nesse mês de agosto, que é o mês do nutricionista, eu vou fazer lives todos os dias às 7 da manhã. Então já avisa aí as amigas, as colegas. O tema é surpresa. Eu sempre aviso alguns minutos antes lá pelos stories. Umas 6h30 da manhã eu aviso lá pelos stories qual é o tema. Eu não dou o tema antecipadamente, tá? É surpresa. E todo dia às 7 horas eu tô aqui, de segunda a sexta, trazendo 15, 20 minutinhos de conteúdo importante para as mulheres autoimunes, para que vocês possam ir se adaptando, mudando, fazendo esses pequenos ajustes aí na rotina, para começar a colocar essa doença autoimune em remissão, tá bom? Se você conhece mulheres autoimunes, compartilha essa live com elas, avisa que todos os dias, nesse mês de agosto, às 7 horas, eu vou estar aqui trazendo esses conteúdos para vocês. Um grande beijo, bom dia para todos, todas, e amanhã a gente está aqui às 7 horas.